Paz seja convosco. Amém. Amém. Louvamos o nome do Senhor mais uma vez, pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos na sua casa. Pode não ser um privilégio, mas é um privilégio. Muitas pessoas desejam, intentam e querem, mas não tem essa possibilidade. Estamos meditando no Catecismo de Westminster, aquela reunião de homens de Deus que buscam conhecer mais do Senhor e nos trazer embasamento bíblico para a nossa fé. A pergunta hoje é a pergunta número 4. Quem é Deus? Você saberia dizer quem é Deus? É o cara lá de cima? É o Pai, entendeu? Como diz o cara lá, como é que chama? O Henrique Cristo. É o meu Pai, é o Pai, entendeu? Nós precisamos saber definir quem é o nosso Deus, porque é nele que nós acreditamos. E se nós não sabemos em quem nós cremos, a nossa fé ela é fraca, a nossa fé é vã, a nossa fé ela é sem sentido. Nós precisamos entender quem é Deus e nós vamos estar meditando um pouco sobre quem é o nosso Deus. A resposta que aqueles homens chegaram depois de tempos e tempos de meditação é que Deus ele é Espírito, Ele é infinito. Deus é Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser. E aí a gente pode perguntar, mas são características, são atributos do nosso Deus? Sim, o seu ser, ele se funde com os seus atributos, ele se funde com as características que nós demandamos a Ele. Tanto que quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós vemos, por exemplo, a condição de Shalom, que é o cumprimento de muitas igrejas, mas é a paz de Deus que está no meu coração. Então Ele é conhecido como um Deus Shalom. Se nós pensarmos num Deus de guerra, que o nosso Deus ele é um Deus guerreiro, tem uma palavra que eu vou tentar pronunciar que chama Jeová de Sabaoth. Sabaoth quer dizer Deus guerreiro dos exércitos. Então ele é guerreiro, ele é o rei dos exércitos e ele é atribuído a ele aquela condição do que é visto nele. A gente vê ele sob Jirê, a gente vê aquela condição lá de Abraão, lá no monte, enquanto ele está fazendo o sacrifício lá, e aí o filho dele fala assim: papai, nós temos a lenha, nós temos o objeto lá para imolar o animal, mas nós não temos. E Abraão responde: Deus proverá, Yahvé Jirê. Então nós temos que entender que o nosso Deus ele se funde nos seus atributos. Quem é Deus? Deus ele é Espírito, Ele é infinito, Ele é eterno, Ele é imutável em seu ser, em sua sabedoria, em seu poder, em sua santidade, em sua justiça, em sua bondade e a sua verdade. Se nós fôssemos realmente meditar em cada um desses atributos, a gente iria gastar um tempo extenso, mas nós já meditamos dentro do ser de Deus, seus atributos, então nós vamos fazer uma coisa um pouco mais leve, um pouco mais rápida. João 2,24 é o nosso primeiro texto. João capítulo 4, 24, perdão. 4 e 24. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É algo que nós já meditamos, mas que é sempre importante a gente estar trazendo essa condição. Deus ele é Espírito, ele não é matéria. Não tem como nós pegarmos em Deus. Falei, acho que foi na semana passada. A única vez que o ser humano teve a oportunidade de tocar em Deus, ele o matou. Figura de Cristo. Então Deus ele é Espírito. Lá em Gênesis ele comanda o ser humano para ser o regente da criação, porque ele é Espírito. E importa que os seus adoradores, aquelas pessoas que realmente confessam, aqueles que realmente acreditam nele, o adorem em espírito e em verdade. E aquilo que nós já falamos, se tem verdadeiros adoradores, nós temos falsos adoradores.
Os adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade não necessariamente são aqueles que se vestem de uma forma, de um padrão, não são aqueles que proclamam ou fazem aqueles shows, mas são pessoas que realmente têm o coração contrito. Quando a gente faz o discipulado, a última parte da oração é a condição da pessoa ter o coração contrito, quebrantado. Porque o Senhor, Ele sonda o nosso coração. Então não adianta você querer oferecer algo a Ele que Ele não queira receber, ou oferecer Ele com uma motivação diferente daquela que você deveria ter. Por isso que os verdadeiros adoradores têm que adorá-lo em espírito. O que é adorar em espírito? O que é estar no espírito? O que é andar no espírito? Todas essas perguntas, elas se refletem em você viver segundo as Escrituras. Ou você viver, ou você caminhar em direção a. E aí é sempre aquela condição dentro das igrejas, em especial pentecostais, em que a pessoa, assim que ela diz sim, que ela não pode mais pecar. A pessoa, ela passa, parece que é um estralo, né? O irmão, ele não pode mais mentir, o meu irmão não pode falar uma coisa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, pô, caiu da fé. Não, nós somos seres naturais, humanos, e nós pecamos. Não é uma justificativa para você pecar, não é uma justificativa para que nós andemos fora do caminho, mas é uma realidade de todos os homens e mulheres de Deus. Tanto que no texto de Efésios a gente está meditando exatamente sobre essa condição. Não se esqueça que outrora éreis, li com a Ingrid acho que umas 10 vezes esse texto, falando éreis, no sentido de que a gente era igual. Pode ser que você não consiga enxergar na vida desses homens pecadores essa condição, mas a realidade é que Deus olha para mim e para você dessa maneira. Ele, como um ser que não tem passado, presente e futuro, ele é atemporal, ele consegue contemplar como se fosse hoje as suas maiores lambanças que você se arrependeu. Ele só não vai imputar sobre a sua vida o peso daquele pecado por causa do sangue de Cristo. Mas ele sabe que você caminhou naquele caminho. E nós, quando nos apresentamos a outras pessoas, nós nos apresentamos como se a gente não tivesse mais nada, como se a gente tivesse nascido, como alguns psicólogos usam a expressão tábula rasa. É o quê? Uma folha em branco. Eu nasci como uma folha em branco, aí com as lutas e as dificuldades da vida fizeram com que aquilo viesse sujar a minha folha. Quando a gente trabalha com batalha espiritual, a gente trabalha nesse contexto, em que nós nascemos com uma folha em branco. E aí você vai se sujando, e quando você se une com uma mulher, não necessariamente como no casamento, mesmo no relacionamento sexual ilícito, você se junta, quando há separação, você puxa os pedacinhos da sujeira dela, e aí cada um fica mais contaminado. E isso é uma mentira. Nós sim aprendemos os comportamentos maus das pessoas, mas nós não nascemos com uma tábula rasa, uma folha em branco. Nós já nascemos com uma culpa. Nós nascemos com a culpa lá do pecado original, lá de Adão. Nós temos que entender que essa condição de andar em espírito ou adorar em espírito, ela é condicionada à sua motivação diária, ao que você faz, como você pensa em relação a cada ensino que é apresentado. Deus não está pedindo para você dar fruto do nada. Ele pede que você dê fruta, ou melhor, Ele ordena que você dê fruto nele, porque sem Ele nada nós podemos fazer. E aí não é uma confiança numa imagem, ou num crucifixo, ou numa cruz dentro da parede. É o ensinamento que é trazido para você. Por isso que nós batemos na tecla. A leitura das Escrituras tem que ser algo diário, para que diariamente você possa corrigir, consertar o teu espírito, e assim possa entrar na presença do Senhor numa verdadeira adoração. Não é uma adoração mentirosa. O que é uma adoração mentirosa? É uma adoração que todos veem, mas que Deus não vê. As pessoas, elas têm essa condição de se vestirem ou terem a presença dela. Se você olha para a pessoa e fala assim, nossa, essa pessoa ela é cristã, ela tem alguns atributos, ela tem alguns adereços, a forma dela agir, dela falar, mas e o coração dela? Era algo que João Batista identificou na época do batismo, que eles queriam se batizar. Era coisas que Cristo olhava para aqueles homens e falava assim, vocês são sepulcros caiados. Eu já contei para vocês, quando eu tive a oportunidade de ir com a Rosângela lá na Argentina, nós fomos num ponto turístico que é o cemitério, e lá o cemitério é lindo, é bonito, as esculturas e tal, mas quando você abre a portinha, você continua vendo a mesma podridão de qualquer outro cemitério.
Cristo olhava para aqueles homens que tinham vestes maravilhosas, se colocavam dentro de uma condição linda e resplendorosa, mas por dentro eles eram podres, podres. E é assim que eu e você somos. Por isso que a condição da depravação humana, ela só pode ser resolvida pelo sangue do Cordeiro, não é pelo meu sacrifício, não é pela minha ação. A natureza de Deus. Deus, ele é simples. Parece que Deus, ele é complexo, mas ele não é complexo. Deus, ele é simples. Deus, ele é simples e ele é indivisível. Todos os seus atributos são igualmente perfeitos e não existe nenhum desses atributos melhor ou pior que o outro. Nós, dentro da nossa condição humana, nós demos valor em relação a alguns atributos em detrimento de outros. Culturas fazem isso. Numa sociedade europeia, você tem princípios, na sociedade sul-americana você tem outros princípios, na africana você tem outros princípios, e alguns são mais valiosos que outros, mas diante de Deus não. O nosso Deus, ele é imutável. Essa condição da imutabilidade de Deus, ela choca muitas pessoas, que foi aquilo que eu comentei com vocês. Quando o irmão ouviu eu expondo sobre a imutabilidade de Deus, ele ficou tão chocado que ele me agrediu. E aí, essa condição não é uma condição de que você confrontou um valor dele. Essas pessoas, elas têm essa reação, e eu tive essa reação quando comecei a encontrar a teologia reformada, e cada um de vocês teve uma reação diferente. Alguns entraram em desespero, outros ficaram preocupados, outros ficaram ansiosos. Eu reagi com agressividade, porque aquilo que você acreditava, você vê que é uma mentira, que é um fundamento que foi caído por terra. Por isso que sempre eu falo para vocês, não fixem a sua fé em mim. Porque se você fixar a sua fé em mim, quando eu errar, quando eu pecar, você cai. Porque o seu fundamento não está em Cristo. A gente acompanhou a história do pastor Ayrton, e é uma coisa pública, por isso que eu falo. E ele cometeu um pecado sério em 2016. Tem relatado na internet e tudo mais. E aquela metade daquela igreja, quando descobriu o pecado dele, saiu da igreja. Por que ele saiu da igreja? Será que era porque os ensinamentos daquele homem foram mentirosos até então? E a resposta é não. Aqueles homens ficaram tão incomodados naquilo que foi falado, em que não foi apoiado com a sua fé em Cristo, mas foi apoiado dentro de um corpo humano, em que eles caíram da fé. Quando você falar com alguém das coisas espirituais e a pessoa reagir de uma maneira que você não espera, saiba que aquela pessoa, ela ouviu aquilo que você falou. Aquela condição faz com que ela pense. Aquilo que era algo que era imutável para ela, um conceito, um paradigma no seu coração, a partir daquele momento ela parece uma outra coisa que pode ser verdade. E isso traz-nos instabilidade e nos traz um mal-estar tremendo. Deus, ele é simples e ele é indivisível. Eu acho que talvez, pelo menos que na minha mente passa como um exemplo do ser de Deus, é como se fosse um diamante. E às vezes a gente vê naqueles filmes, aquele diamante rodando assim, com várias facetas. E aquela lapidação do diamante, que é um embelezamento, digamos, dele, tirando as coisas que são impuras e imperfeitas, é o que pode, dentro do meu entender, se eu tiver um exemplo melhor, me ajuda, entendeu? Que vai fazer a referência do Senhor, em que por qualquer faceta que você olhe, mesmo que ela seja diferente, você vai continuar vendo um diamante. Qualquer faceta que você olhe para Deus, você vai ver a perfeição. A imutabilidade dele não muda em relação à condição da bondade dele, da justiça. E você consegue olhar Deus de uma maneira perfeita. Por isso que as Escrituras, elas são perfeitas. Porque esse Deus que ele é indivisível, ele também é imutável. E ele uma coisa se apoia na outra. Não tem como ele ser amoroso e ser justo ao mesmo tempo, sem que ele seja também perfeito na sua bondade, ou na sua verdade, ou na sua santidade. Um atributo apoia o outro. É como se fosse um grande castelo de cartas, mas que ele não vai cair nunca, porque ele é perfeito. Deus, ele é simples, ele é indivisível. Todos os atributos de Deus são igualmente perfeitos. É diferente de mim e de você. Quando você confessa Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo, bumba, entra dentro de você. E aí você tem o fruto do Espírito.
E aí, para algumas pessoas eu já fiz isso, eu quero que você imagine. Lembra aquele gráfico XY que a gente via lá não é os mais velhos sabem que isso aqui é o Ultraman, né? Não tem nada a ver com o Ultraman, não, né? Entendeu? Tem o gráfico, o eixo, obrigado. Eixo Y e o eixo X. E aí você imagina os atributos aqui, ó. Amor, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Tá? Os atributos estão aqui. Cada um de nós tem um grau maior ou menor. Então parece um negócio todo dentado, entendeu? Com os dentes tudo torto, entendeu? Então alguns têm mais amor, outros têm mais paz. É assim que nós somos. Cabe a nós fazer com que os bons sejam melhores e os que são piorzinhos cresçam. Essa é a nossa atribuição, essa é a nossa caminhada de fé. Mas em Deus não, é perfeito, é tudo 100%. Entendeu? É tudo 100%. Aqueles que gostam de joguinho, entendeu? Como eu, tem os atributos do personagem, ou do carrinho, do que quer que seja. Você vê lá que um está mais alto que o outro, não sei o que. Não, o de Deus é 100%. Nosso objetivo é caminhar para buscar esse 100%. Você nunca vai chegar nessa perfeição, mas nós temos que continuar caminhando e tentando. Deus é simples, é indivisível, todos os seus atributos são igualmente perfeitos e não existe nenhum desses atributos melhor ou pior que outro. E como eu disse, com você dependendo da igreja, dependendo da sociedade, da cultura, alguns são mais valorizados que outros. E isso é uma característica colocada pelo próprio Deus, porque Ele levanta uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, com o objetivo do crescimento da comunidade. Então eu tenho características para a nossa comunidade, você tem características para a nossa comunidade. Não que você não possa ir para outra comunidade e levar esses atributos, mas Deus ele faz de uma maneira muito perfeita essa adequação dos dons na igreja para que as coisas elas possam fluir da melhor maneira possível. Assim é como o nosso Deus ele faz. E eu separei apenas alguns desses atributos, falar rapidamente sobre a santidade. O que é a santidade de Deus? Nós vemos esse atributo como um atributo igual a qualquer outro, mas é o único atributo que nas Escrituras ele é elevado ao terceiro grau de importância, em que ele fala que o nosso Deus ele é santo, santo, santo. Os anjos, arcanjos, querubins, lá em Isaías falam assim, não cansam de declarar santo, santo, santo é o nosso Deus. A gente não ouve ele falar que ele é amor, 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 ódio, 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 ira, 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 mas ele é santo, santo, santo. A santidade de Deus representa, além do sentido de separação, o que é ser santo. É um ser separado. Por isso que Deus ele coloca a nossa vida, e o apóstolo Paulo ilustra isso no início das cartas paulinas, ele fala aos santos da igreja de Corinto, aos santos da igreja de Éfeso, aos santos da igreja cristã Semente de Vida, separados, separados, não porque nós quisemos nos separar, ele vai e separa, ele coloca de lado, nós somos separados. A santidade de Deus representa, além do sentido de separação, a perfeição moral absoluta. E nós já falamos desse conceito também, que chama-se transcendência, que é um termo da teologia, especificamente da matéria teologia bíblica, em que ele fala da grandeza do nosso Deus. Não existe alguém maior do que o nosso Deus. E por ele ser maior e por ele ser perfeito, ele se separa do conjunto pecaminoso. Ele está numa situação em que ele é inalcançável. Torre de Babel tenta fazer uma torre que alcance os céus. A ideia deles é que o nome dele fosse conhecido, mas eles são frustrados nos seus desígnios. Não há como você alcançar Deus. Não é possível. Mas as minhas orações, as minhas devoções, quando pega o pessoal lá no México, lá ele tem lá o culto deles, que eles vão se chicoteando com pontas de ferro, como foi feito com Cristo, e o sangue sai, pedaços de carne das pessoas saem, as pessoas vão pegando aquele sangue como se fosse uma oferta a Deus. Não adianta! Mas agora eu vou entregar todos os meus bens, eu vou pegar os meus bens, eu vou viver na rua, eu vou viver como um monge franciscano sem nada. E o apóstolo Paulo fala, mesmo que eu entregasse o meu corpo inteiro para ser queimado, isso sem amor não vale nada. Não há como você alcançar a figura de Deus, ele é
transcendente. Fale, Moisés, antes de eu completar. Por que devemos buscar algo que não iremos alcançar, da perfeição que Jesus falou? Por que nós devemos buscar? Porque Ele manda que a gente faça. Nós somos servos, nós somos escravos do Senhor. Em algum dia, dentro da sua história cronológica, você diz assim: eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Quando você fala que Ele é o seu Senhor, você está fazendo algo que no Antigo Testamento falava assim: era o servo da orelha furada. Então, quando as pessoas elas tinham dificuldades financeiras, então eu estou devendo um dinheiro para a Diene. Aí eu preciso pagar, mas eu não consigo. Então eu me vendo como escravo para trabalhar para a Diene. E aí todo o recurso que oferia a respeito a partir do meu trabalho é direcionado para pagar a dívida lá. Só que aí acabou a dívida. E aí o que acontece? A Diene olha para mim e fala assim: você está livre, você já pagou a sua dívida. Mas lá, dentro do contexto lá, eu conheci a Rosângela, e eu me namorei, e eu casei com ela, e eu falo para a Diene assim: Diene, eu sou tão bem tratado, eu conheci a amada da minha vida aqui, eu quero continuar escravo para vocês para sempre. Seu escravo. É mesmo, Paulo? É. Aí tinha uma cerimônia em que se chamavam sacerdotes, se constituía um documento, chamava a Shirley, advogada da época, redigia um documento, entendeu? Olha, é isso mesmo que você quer? Tá certo? Tá. Bom, agora nós vamos fazer uma marca em você. Pegava uma sovela, que era um pininho de ferro, colocava a orelha do cara perto de uma pedrinha e ó, puc, arrancava um pedacinho. A partir daquele momento, ele era determinado como um servo para sempre. Então, a partir daquele momento, a Diene ela continuaria sendo a minha senhora até a minha morte. Não tinha volta. Era algo, não, mas eu desisti. Não, você fez o procedimento, você assinou um documento, está tudo certo, nós temos testemunhos e acabou. Quando nós confessamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós fizemos exatamente isto. Por que nós temos que orar sem cessar? Porque Ele manda. Por que nós temos que buscar o caminho da santidade, mesmo que a gente não consiga? Porque Ele manda. Em todos esses contextos é porque nós somos servos obedientes. E a grande diferença entre as pessoas que confessam o Senhor como Senhor e Salvador e obedecem e aqueles que não fazem, falam só de boca. Quanto mais você buscar a santidade, menos você vai correr o risco de estar no pecado. Se você se entregar só a nossa natureza pecaminosa, você vai viver sempre mesmo no pecado. Isso é uma péssima evidência. Uma coisa que nós temos que entender que é muito mais profundo e mais importante do que isso. Não é que nós vamos nos limpar mais. É que nós vamos começar a ver cada vez mais com os olhos a nossa imundície. E aí nós vamos valorizar mais ainda o sacrifício de Cristo por nós. Cada vez que você vê a sua condição pecaminosa, você vê como grande foi o sacrifício do Senhor. A santidade de Deus representa, além do seu sentido de separação, transcendência, a perfeição moral absoluta, de forma de que todas as coisas vindas de Deus são santas e justas. Por isso que quando nós estivermos passando uma luta de dificuldade, o que você tem que pensar? Em que Deus Ele é santo e Deus Ele é justo. Eu posso não entender, mas eu sei que o nosso Deus é santo e justo. Estava falando hoje de manhã com a Rosângela. Falei, a gente precisa orar mais. Fazem quase 30 dias que o apartamento da titia não aluga e nós estamos com uma despesa pelo menos de R$1.000 e poucos lá. 10 o quê? Tem 10 dias? 10 dias. E aí eu orava e falava assim, meu coração cheio de preocupação. Que ano, mês passado, só foi 4 dias que deu R$800, entendeu? E não pagou, de negócio você já está emendando. E aí eu acordei, acho que era umas 6 horas da manhã, e eu fiquei meditando. E eu falei, Deus, comecei a orar a Ele. Mas aí esse sentido da condição de Deus ser santo e justo encheu meu coração. E eu falei assim, está tudo no seu controle, Senhor. Eu sei que o Senhor é santo, o Senhor é justo. Então o meu coração se acalma e a gente tem que se acalmar diante das lutas, dificuldades da vida. Qualquer coisa provinda de Deus é santa e justa. Se você não entende a soberania de Deus, você vai achar que o diabo está nessa equação. E ele não está nessa equação. A ação é divina. As dificuldades que você passa e que eu passo vêm de Deus. Se você entende isso,
você consegue aplicar a condição da santidade, da justiça de Deus na sua vida, e aí você consegue tomar aquele fôlego e continuar caminhando. Senão você se desespera. Qual seria o contexto que o diabo entraria? Funcionário, servo. Se você quiser entrar na tua linha pentecostal, ex-pentecostal, ele é o cachorro que está com a corrente, que ele vai até onde Deus manda, entendeu? Ele é um servo de Deus. Toda criatura está debaixo do desígnio do Senhor, e ele usa Satanás e seus demônios para cumprir os seus propósitos. Ele não faz nada que não seja segundo a vontade diretiva de Deus ou a vontade permissiva de Deus, por mais que a nossa mente não consiga equalizar essas coisas. E aí nós falamos na semana passada, torres gêmeas que foram destruídas, tsunami lá da Indonésia, terremoto na Síria, guerra na Ucrânia. Quem está por trás de tudo isso é Deus, não é o diabo. Ele usa o diabo, o mundo jaz no maligno, mas ele usa para o cumprimento da sua vontade. Deus, além do sentido de separação, a perfeição moral absoluta, de forma que todas as coisas por vir de Deus são santas e justas, pois não existe padrão maior de justiça ou perfeição moral acima de Deus. Jeremias 10:10. Jeremias 10:10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. O seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. É um contexto em que Jeremias está falando sobre a idolatria. E ele vem comparando o Deus do mundo com o Deus verdadeiro. Já falei para vocês que a condição de Senhor dentro das Escrituras, em especial no período de Reis e Crônicas, eles chamam os outros deuses de Baal. Baal quer dizer o quê? Senhor. Essa condição que eles chamavam imagens de Baal. Tanto que tinha os Baalins, pessoas que eram muitas vezes adoradores dessas divindades. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele está fazendo uma afirmação no meio de um povo pagão, que é judeu, mas que é pagão. Ele é o Deus vivo, é o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Então, a todas essas lutas e dificuldades que o mundo passa, as pessoas elas não conseguem suportar, porque aquilo provém de Deus. Não adianta você ficar indignado. A santidade é aquele atributo pelo qual Deus faz de si mesmo a base de todas as distinções morais. O padrão é Ele, não é homem. O bem é aquilo que Deus quer, o mal é aquilo que contraria e resiste à sua vontade. Quando você anda fora do Espírito, você está resistindo à vontade do Senhor. É aquilo que eu falei para Moisés. Você tem uma determinação para agir assim, você fala, não vou andar assim, eu quero fazer tal coisa. Eu quero pensar dessa maneira, eu quero agir de outra maneira. É você se rebelando contra a vontade de Deus. É a resistência natural da nossa carne. A nossa carne gosta de resistir. Por outro lado, a santidade do homem nunca deve ser vista como uma possibilidade de perfeição moral. Nunca você vai chegar numa perfeição moral. Você não vai passar nem perto. Tem as análises aí de QI, não sei o que, né? Coeficiente de inteligência, em que fala que o homem ele já teve um tempo 100%, né? E o pensamento é que Adão e Eva, né? Tinham a condição de 100% de inteligência. E depois da queda, aquilo cai para 3%, alguma coisa assim. Entendeu? O homem nunca vai conseguir atingir. Nós vamos continuar nesses 3, 4, 5, talvez alguns melhores consigam chegar a uns 7, 8, 10%, entendeu? Mas continua muito baixo, segundo o padrão que é Deus. Você pode até olhar para uma pessoa e falar assim, nossa, como esse cara é diferente. Ontem nós estávamos lá, né, na nossa reunião lá, foi bem abençoado. E aí o pastor Ayrton falando assim, olha, esse homem lá na minha igreja tal, ele era o padrão do homem bíblico. Mesmo esse que ele identificava como o cara top, estava muito abaixo da expectativa da figura do nosso Deus, do nosso Cristo. Não há comparação. É porque não há essa comparação que a gente fica tentando se comparar com homens.
E não há comparação. Por outro lado, a santidade do homem nunca deve ser vista como uma possibilidade de perfeição moral. Pelo contrário, a santidade do homem tem a ver com um relacionamento especial entre Deus e seus filhos, separados do mundo pelo conselho da sua vontade. Levíticos, capítulo 20, verso 8. Levíticos 20. Eu sei que você nem passou por ele ainda, mas ele está lá no comecinho, tá? Levíticos capítulo 20, verso 8. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Por favor, cumpram, guardem os meus estatutos. Não. Ele ordena. Guarda. Guarda. Sede santos. Se mostrem perante o mundo como separados. Não basta você ter isso no seu coração, você tem que mostrar para as pessoas que estão à sua volta que você é santo, que você é separado, que há algo diferente em você. As pessoas, elas têm que ver em você algo diferente. As pessoas têm que olhar para você e ver uma pessoa mais justa, mais santa, mais limpa. Uma pessoa que fale menos palavrão, uma pessoa que seja mais correta, não agir assim, assado. Quando você receber um troco a mais, você tem que ser aquele que devolve, em que o cara olha para você e fala assim: você está devolvendo? Tô. Às vezes eu saio com a Rosângela e aí a gente vai lá, o cara cobra errado a comanda, eu mando devolver. Não, eu não vou me apropriar daquela condição. Estava falando com o Nicolas e Felipe a respeito de uma situação, falei assim: nunca aproveite uma situação de alguém. Olha, o Rainer está passando por uma dificuldade e ele está tendo que vender o carro dele, e o carro dele vale 30 mil. Olha, Rainer, eu jogo 20 mil na mesa e eu sei que ele está desesperado, ele está com uma dificuldade, a esposa dele está doente, e aí o que eu faço? Eu usurpo isso dele. Nunca faça isso. Isso tem um peso diante de Deus tremendo. O que a gente precisa começar a mostrar para as pessoas é uma falta de reação de violência, de agressividade, reagir com paz, com mansidão. Deus me concedeu graça com aquele aluno lá, eu o constrangi com a minha paz, ele liga para mim e fala: pastor, me perdoa. Ele pode até não acreditar naquilo que eu falei, mas ele falou: me perdoa. Aquilo que eu falei tem muito mais peso, porque é alicerçado por uma experiência em que ele está vendo. Seres humanos naturais não entendem as coisas do Espírito. Se você não mostrar as coisas do Espírito através do seu agir, essas pessoas vão continuar o quê? Incrédulas. Você tem oportunidades todos os dias de agir de uma maneira correta e também de agir de uma maneira errada. E pode ser até que o mundo não veja, mas Deus vê. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Graças a Deus, que a salvação dele não vem através da nossa fidelidade, mas vem através da fidelidade dele. Ele é fiel e justo. Se nós confessarmos, e se nós não confessarmos, ele continua sendo fiel e justo, porque ele é imutável. Graças a Deus pela imutabilidade do nosso ser. Você levantou a mão ou ajeitou o cabelo? Você levantou a mão ou ajeitou o cabelo? Eu não sabia se você mexeu no cabelo ou você levantou a mão que você queria falar? Ah, tá. É aquela vez assim, entendeu? Santidade, independência. Você acha realmente que Deus precisa de você? Você acha realmente que se você não trouxer o alimento para colocar na caixinha ali para abençoar, as pessoas lá da favela vão passar fome? Você acha realmente que se você um mês fala assim: não vou devolver o meu dízimo, a igreja vai fechar? Gente, essas coisas nós temos que entender que é um exemplo que eu gosto de dar, entendeu? Eu nunca fiquei preso, entendeu? Mas trabalhar dentro de uma prisão é um privilégio. E nós, como escravos, nós temos o privilégio de trabalhar nas obras, nas coisas do Senhor. É privilégio nosso. Ele é independente de nós. Ele não precisa de você. Isso é chocante. O nosso interior dá aquele mal-estar, né? Poxa, Deus não precisa de mim? Como não precisa de mim? E eu já falei para você que as autoridades, as divindades gregas precisavam. Tanto que dentro da mitologia diz que eles se tornaram pedra. Já falei para você isso. Deus não precisa de você.
Ele não precisa dos seus recursos, Ele não precisa da sua adoração, Ele não precisa do seu tempo. Não muda nada se você de manhã acordar e orar ou não, se você ler ou não, para Ele não muda absolutamente nada. Tem simplesmente um sentimento no coração dele, um sentimento de pesar. E arrependeu-se Deus de ter criado o ser humano. Dilúvio. Pá! Pesar no coração dele. Não é que ele se arrependeu porque cometeu um erro, não, ele sabe o que ele fez. Ele sabe as consequências dos seus atos. Deus, ele é independente, Deus é completamente livre do seu ser. E aí Jó fala em Jó 42:2, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E aí ele vira lá, acho que é em Romanos, que ele fala assim, quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E ele vem falando, nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem principado, nem potestade, nem o hoje, nem o amanhã, nem o porvir, nem nada poderá nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque não depende de mim e de você. Depende dele, depende da vontade dele, depende do querer dele. É ele que administra, ele que gerencia essas coisas, não sou eu. Menise? Não, que um dia desses, acho que foi no passado, que você falando que esse caso da teoria Yanomami, que sempre teve isso, né? Agora que a gente... Que teve o quê? Da teoria Yanomami, sei lá, mas então, assim, Deus, ele é sempre pelo aflito e pelo necessitado. Então, assim, Deus move por tal pessoa, por tal situação. E a gente vê a condição nas escrituras em que, quando tem aquele fato lá, né, que aquela moça, ela quebra lá o cântaro, né, e aí os discípulos, em especial Jesus, olha, por que você pegou esse negócio aí, entendeu? Quantos denários eram? 100 denários? Não, mas eu estava na Bíblia 100 denários. Era 100 denários. Um denário, ele equivale mais ou menos a um trabalho de um dia de um trabalhador braçal. Se eu vou pegar uma faxineira, R$150. 150, 1.000, 1.500, 15 mil reais. A dinheiro de hoje, aproximadamente. Ela ali naquele momento, ela ofereceu como adoração ao Senhor 15 mil reais. E aí ele olha e fala assim, por que você não pegou esse dinheiro, entendeu? E deu comida para os pobres? E aí Jesus fala, vai ter sempre isso. Vai ter sempre os Yanomamis. Sempre vai ter. Sempre vai ter as tribos de pessoas que precisam. Sempre vai ter. Nós temos como objetivo, nós temos como premissa para nós tentar aliviar o sofrimento dessas pessoas. E quando eu digo que sempre teve, não é porque eu estou generalizando e deixar para lá, não é isso. Eu estou dizendo que sempre houve e sempre vai haver. Isso não muda. Mas isso também não vai mudar a característica do nosso Deus, que continua sendo o mesmo. Deus é completamente livre em todo o seu ser, fazendo tudo para a sua própria glória. Chocante o texto de Ezequiel, em que ele fala assim, eu não faço isso por você, eu faço por mim. É que Deus egoísta, que Deus, eu não sei nem como falar isso numa condição negativa, né? É egocêntrico, né? Deus é egocêntrico, né? Ele coloca tudo dele no centro, né? E ele faz tudo para a glória dele. Porque ele sabe que a glória dele reflete em nós. As ações benditas dele refletem em nós. E toda vez que você começar a se encher do Espírito, você vai enchendo o copo d'água, vai enchendo o copo d'água. Quando ele transborda, aí eu vi, acho que foi a Helena que derrubou o copo ali, Heloísa. A Heloísa derramou o copo, a água ficou contida num pedacinho, não, ela espalha. Imagina você cheio do Espírito, quando você começar a transbordar. Não tem como as pessoas que estão ao seu lado não mudarem, não tem como. E é isso que Deus quer que a gente faça, que a gente transborde. Por isso que ele fala que nós não somos águas paradas, nós somos rios de águas vivas. E ele compara com as torrentes do rio Negueb. Hoje eu estou inspirado, hein? As torrentes do rio Negueb, o que é isso? Lá em Israel, os montes, eles se congelam. Então os rios, eles na sua nascente, eles se congelam. Quando chega no verão, o que acontece? Degela. E aí você acha que sai pouquinha água. Vem uma enxurrada de água que vai levando tudo no caminho. Ele fala assim, eu quero ser como as torrentes do rio Negueb. É exatamente isso que nós temos que ser. Nos enchermos do Espírito de tal maneira que nós vamos levando. Inteiro as pessoas, elas mesmo que elas não queiram, elas são levadas por aquele vácuo, aquele negócio daquela água se movimentando.
Deus é completamente livre em todo o seu ser, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o seu próprio conselho. Ele não vai lá para a doutora Shirley e fala: doutora Shirley, você pode analisar esse processo aqui para mim, ver como eu tenho que melhor agir? Não. Ele não vai lá e fala para o Felipe assim: Felipe, eu estou querendo abençoar para você, mas eu não sei a medida. Dá uma olhada aí, quanto que o seu freezer comporta e quanto as flores duram. Ele não faz isso, ele não precisa da sua opinião. Ele sabe o que é melhor, porque é aquilo que nós já falamos, ele é santo e justo. Ele faz a coisa de uma maneira correta. É tão justo, é tão correto as coisas que quando Deus estiver no dia do juízo, as pessoas elas não vão conseguir questioná-lo. Não vai dar para questionar, porque ele vai ser tão patente. Mas Senhor, eu preguei. Pregou nada. Olha lá por que você fez. É aquele DVD que eu falo para vocês: cuidado com aquilo que você aprende. Ah, nunca aprendi. Aí Deus pega e saca lá o controle. Olha, eu não falei isso aquele dia lá, ó. Olha lá, fulano falou. Olha, lembra que você ouviu? Lembra que você leu? Que você pôs a mão no coração assim, fala: ai Deus, você falou comigo, e aí você esqueceu. Deus é completamente livre em todo o seu ser, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o seu conselho, da sua própria vontade, que é reta e imutável. É reta. E aí as pessoas falam que os caminhos, como é que é lá? Os caminhos tortos de Deus, como é que é lá que fala? Deus escreve certo por linhas. Oh, mentira! Qual que é esse versículo? Deus escreve certo por linhas tortas. Não, o torto é você. Você olha. Lá em física, eu lembro quando eu estudava, em que o professor falava assim, que tem um negócio que chama assim, erro de paralaxe. O que é isso? Se você vê uma coisa nessa posição, você tem uma visão. Se você sai para o lado assim, você já vê de uma forma diferente. Então, você pode ver, em especial um relógio, por exemplo, dependendo de onde você vê, o relógio pode estar mais adiantado ou menos adiantado, e isso é um efeito. Esse ditado aí é um ditado que olha o homem olhando para as coisas de Deus. Então, quando eu olho para um terremoto lá na Síria, eu olho como o quê? Deus errou. Deus deu uma pescadinha. Não, aconteceu exatamente como Ele queria que acontecesse, mesmo que não entenda. Aí você dá um sorriso, acha legal, mas e quando Deus vem e ceifa a sua vida, ou ceifa a vida de um ente querido, ou aparece um processo judicial que você não está esperando, você perde, bate um carro, acontece um revés. É isso que Deus está construindo, para que isso, quando acontecer, você consiga olhar de uma maneira bendita e falar assim: bendito o nome do Senhor. Bendito o nome do Senhor. Talvez seja uma das construções mais difíceis e talvez mais impactantes para as pessoas no mundo. Você reagir bem diante de uma situação ruim. As pessoas não conseguem entender. O natural é que você reaja negativamente. E quando você reage positivamente, as pessoas elas ficam chocadas. E elas vão chegar para você e falar assim: como é que você conseguiu fazer isso? Talvez venham com aquela frase, né? Onde está seu Deus? Onde estava seu Deus quando você fez isso? Pô, você está sempre na igreja, sempre fazendo isso, fazendo aquilo outro, e aí você está vivendo assim? Acontece isso? Pois é, o meu Deus, Ele permitiu. Apenas as pessoas do Espírito conseguem viver esse tipo de situação. Lidar com esse tipo de situação. Seres humanos naturais não conseguem, não. Amém? Nós vamos para a nossa pequena pausa. Nós retornamos daqui a 15 minutos, se Deus assim o permitir. Vocês foram todos desobedientes, eu também fui